as pessoas cobraram, não cobraram muito esse final porque foi pedido mais 120 dias. Né? Foi pedido mais 120 dias, sim. Só não tem mais 120 dias e tem um processo lá que dura 7 anos. Sim. Né? A mesma pessoa que tem o processo há 7 anos, não deu 120 dias para isso. Não teve muito, porque eu acho também que a imprensa, a grande... Aqui é pequeno, esse programa aqui é uma porcaria, viu? Eu, se eu sou o senhor, eu nem viria. Vem aqui é perder tempo. Ele vem porque ele é amigo. Quinta categoria. Mas a grande imprensa, estou falando os grandes jornais e tal, eles não ficaram muito, não encheram muito o saco né? Ficou meio interesse para ficar embaixo dos panos. Olha, politicamente... Eu acredito que nós teremos consequências. Outubro está aí, as eleições vão chegar, as pessoas estão cansadas da corrupção. Nós mostramos claramente que há uma ligação muito profunda dos esquemas políticos com essas quadrilhas que roubaram o INSS. Eu acredito de coração que a gente vai ter uma renovação muito grande em outubro e a gente vai dar uma mudança de rumo. Nós vamos resolver o problema da corrupção? Não. A corrupção existe no mundo todo, até nos Estados Unidos. Só que cada povo trata isso de uma maneira mais séria e o outro não. Perfeito. A gente não pode admitir a corrupção. Falar, não, isso não dá, pô. Senador, pega o Brasil. Na época do Collor, você também já é velhinho. Era a Fiat Elba. Já estamos depois Era uma Elba. E hoje? Não é? Era uma Elba. Hoje é bi. Né? Bilhão. Mas bi hoje. Hoje é bi. Dólar. É 140 milhões, 30 festas exorbitantes. É o cara fazer aquelas festas, festa de casamento. Na Itália, com Andrea Bocelli. Coldplay, pô. Deixa eu fazer uma pergunta sobre as festas. É muito louco. Coldplay. Qual é a relação que você apurou do Banco Master, do Daniel Vorcaro, com a CPMI do INSS? Por que eu te faço essa pergunta? Porque ele ia ser ouvido e acabou não indo. Exato. O que nós temos do Vorcaro? Olha, a nossa CPMI do INSS tinha um objetivo claro, que era investigar os descontos irregulares. A relação do Banco Master com o mercado financeiro não era nossa atribuição. Certo. A CPMI, ela tem um objeto definido em relação a isso. O Vorcaro, ele tinha aproximadamente 320 mil contratos do INSS, 240 mil sem nenhuma comprovação. Não é que não seriam verdadeiros, mas não tinham. E ele mostrou o seguinte, o que nós queríamos ouvir dele? Como é que ele conseguiu esses contratos? Quem que ele comprou isso? Por que quando esses contratos vieram para a Previdência, nenhuma auditoria foi feita? Só foi feita depois que a CPMI anunciou que nós íamos chamar os consignados, os bancos, e aí o INSS começou a se desdobrar e descobriu que eles não tinham cumprido a regra. Só depois que a gente deu transparência, ou seja, politicamente tinha por trás dessa história alguma influência. Nós queríamos ouvir dele. Como ele conseguiu os contratos? Como que ele conseguiu isso? Porque não era de graça. Alguma coisa tinha ali no entorno e era para ele na CPMI falar sobre isso. Sim. Da delação do Vorcaro. O que legalmente, para explicar para todos nós e para a audiência, o que falta para acontecer essa delação do Vorcaro? Olha, delação, para ela ser aceita, ela precisa trazer fatos novos. Quando a Polícia Federal chega até pedir a prisão de uma determinada pessoa, é porque geralmente a investigação já andou e há já uma série de indícios ou provas que levam, aí a polícia só confirma. E se ele quiser fazer uma delação, e eu conheço o ministro André Mendonça pessoalmente, vou falar para você do que ouvi, somente se ele de fato trouxer todas as informações. Aí a delação é aceita. O que está faltando é isso, é ele parar de querer fazer uma seleção. Olha, eu vou entregar essa parte aqui, mas essa parte eu vou proteger. Isso não vai colar. Tem que ser completa, porque a gente está num ano eleitoral e tem interesses políticos. É isso que acontece. É isso. E isso, Emílio, bate com o que você falou do Fiat Elba, do Collor. O problema não foi o carro na época, o problema foi o contexto político. O sistema político... foi uma eleição descasada, né? Exatamente. Ele não tinha mais força Não tinha. E isso você tem que saber lidar na política. Se você não souber lidar na política com isso, você está fora. Então, mas o que as pessoas se apaixonaram pelos políticos. Virou esse negócio de virou paixão. Futebol. Então, mas é torcida. Mas quer saber? Isso é até bom. Sim, porque divulga. Porque as pessoas ficam ligadas. Interesse, porque antigamente ninguém ligava para política, o horário político era o que ninguém assistia, e agora há um interesse das pessoas.
Só que as pessoas, elas não entendem como é que funciona o partido e elas se apaixonam por um ou por outro, que é aquele líder, que é o bolsonarismo e o lulismo, né? Que é o PT e as direitas. E aí, a gente está aprendendo como é que funciona o esquema. Só que o esquema da política, ele é danado, porque ele não pode ser o bonzinho. Ele é o que é possível, o que se dá para fazer e é até onde a gente vai, né? E é muito de Maquiavel, né? É claro, é claro. É muito de Maquiavel. Olha, você na política é obrigado a conviver e há momentos que você tem que fazer concessão. Você não pode fazer concessões naquilo que você fere seus princípios. Agora, tem horas que você, infelizmente, tem que engolir e falar, não, eu tenho que... Porque o partido, ele vai tomar uma posição e não adianta. Eu, por exemplo, troquei várias vezes de partido. Isso é um erro que eu cometi por inexperiência. Hoje eu já descobri uma coisa, não adianta nada. São todos ruins iguais. Todos iguais. Você vai para todo lugar que você chegar, você vai ter que ter um processado, você vai ter que, infelizmente, uma hora dar um voto em desacordo, senão você não é aceito. A questão são os seus princípios em relação ao que você acredita ou não. E isso você tem que ter muito claro. Mas a convivência política exige, muitas vezes, que você se acomode. Na CPMI... aconteceu um problema. E aqui eu vou falar para vocês os bastidores dessa história. Tem muita gente preocupada? O meu gabinete passou a ser um desfile de ex-senadores, senadores, deputados. Eu nunca vi tanta gente para defender banco. Olha, é uma coisa impressionante, defender banco. Para que não pode chamar banco aqui, tem que chamar aqui a federação que representa. Não, mas se vier aqui não vai explicar para a gente por que o contrato tal não funcionou. Desde a Lava Jato, nenhum banco foi pego em esquema nenhum. O que não dá para garantir, mas é muito provável que tenha algum banco envolvido. Você acha que isso aí não ia ter banco? O INSS? Agora, a Paulinha acabou de me mandar aqui, nossa diretora, que o Tribunal Americano autorizou o rastreio de bens do Banco Master no exterior. Isso. Você não acha que esse é um caminho? Eu sou economista, eu sempre gosto de olhar o dinheiro, para onde foi o dinheiro. E isso normalmente você acaba descobrindo rotas e outros crimes. Você não acha que às vezes a gente fica muito em alguns fatos e deixa de rastrear o dinheiro? Até porque o Brasil tem colaboração com outros países e poderia fazer um projeto nesse sentido. A justiça americana, ela é muito mais severa nessa questão de crimes financeiros, porque dinheiro para eles é tudo, né? Exato. Eles sabem que pegar o dinheiro pega o cara. E o que acontece é assim, no nosso caso, o nosso rastreio foi em cima do dinheiro roubado dos aposentados. A nossa obrigação era dizer onde foi parar os bilhões tirados das viúvas, dos órfãos, daqueles que infelizmente não sabiam que estavam sendo roubados. Que ia para o sindicato e o sindicato tinha associações. E por aí foi montando esquemas de desvio. O dinheiro chegava de manhã na conta, de tarde já tinha Pix para Deus e o mundo. Escritório de advocacia, de tecnologia. Que gostoso, hein? E eram milhões de reais. E rouba pouquinho de um monte de... Agora me conta aí os bastidores. Os bastidores que eu fiquei curioso agora. Só no caso do Master. Quando nós levantamos a questão dos bancos no INSS, as auditorias aconteceram. Então nós tivemos várias instituições financeiras que foram suspensas, porque não estavam respeitando as regras. Então a CPMI mostrou. Então, antes que chegasse na comissão, o próprio governo agiu para poder limpar a barra. Já defendemos os aposentados em relação a isso. Agora, nos bastidores, o grande problema era esse. Você recebia gente de partidos, presidente, ligações. Olha, não chama fulana, não chama ciclano, por favor, eu não Mas posso... falava o porquê ou dava um miguezinho? Dava só um migué. Ninguém veio direto e falou assim, dá uma segurada aí. Não, olha, fulano, podia fazer um favor, não chamar fulano, vai expor muito fulano. Eu não lamento. Desnecessário. Chegou a ponto de você, por exemplo, nessa questão de discussão de partidos, de chegarem para mim e falar assim, olha, ou você tira isso do relatório, ou você não vai ter partido para se candidatar. Caramba. Assim, olha, ameaça. É uma máfia. É uma máfia. E eu vim, assim, enfrentando tudo isso, já sabendo que lá no final nós teríamos que bater com gente muito poderosa. Tanto que o governo, por exemplo, tirou um ministro do cargo para ir votar contra o relatório no dia. Ou seja, o tanto que nós incomodamos. Mas, ô senador, dentro do seu exemplo mesmo, a máfia se protege. Como é que qual que é o agente que vai desafiar a máfia? Vai acontecer o seguinte, eu vou dizer para você, essa investigação vai até o fim.
Eu tenho muita tranquilidade que o ministro vai levar a investigação até apresentar lá no grupo. Daí para frente, a coisa pode ser diferente. Lembre da Lava Jato. A Lava Jato se estruturou, né? O Brasil é diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos é a chamada common law. Lá o juiz é que assume a investigação com o Ministério Público e a polícia. Aqui não. Aqui é uma pirâmide que você vai construindo no processo. Então, se chegar lá embaixo, você tirar uma parte da investigação, cai tudo. Foi o que aconteceu com a Lava Jato. A preocupação dos vazamentos que nós tínhamos do Vorcaro era exatamente invalidar as provas que pudessem levá-lo à condenação. Tanto que eu determinei que fosse para a sala cofre, depois de uma conversa muito séria com a Polícia Federal e com o próprio Supremo. Olha, se continuar vazando, nós vamos prejudicar a investigação futura e a condenação no caso do que for apurado. Aí coloquei na sala cofre, houve um protesto muito grande da própria imprensa, mas os bastidores eram esses. Quando eles viram que nós não tiraríamos e que o Alfredo teria liberdade de trabalhar do jeito que teve, o Alfredo fez um relatório, o Alfredo Gaspar fez um relatório espetacular. É um homem que tem 25 anos de combate ao crime organizado. Ele fez o relatório na liberdade da investigação, das provas, e nós, quando apresentamos, virou o que vocês viram lá no último dia, até nós sermos derrotados, infelizmente. Teve comemoração lá. Que coisa mais ridícula. Teve comemoração. Tem que lembrar os nomes. Teve comemoração Na nossa dos sambada, na velhinhos. nossa cara. Assustador, isso foi muito triste. É que eu não vou falar, não vou dar o nome aqui. Mas tinha que falar. Eu não sou X9. Não é X9, não. Isso aí é serviço de utilidade pública. Não sou X9. Vai no Google que você vê quais políticos fizeram. O tribunal lá de Carapicuíba não aceita Não o X9. aceita o X9. Não. Lá no, X9 não. Lá na nossa área. Lá mas você que vai votar agora, vai ter eleição agora. Joga no Google. Corre lá atrás e vê quem traiu os velhinhos. Sim. Tem como você encontrar na internet aí. Pergunta para ele, senador. E foi muito claro o voto contrário. Blindagem nas quebras de requerimentos. Blindagem, o sigilo bancário, nos relatórios do COAF, blindagem na convocação das pessoas. Não convocar a pessoa, blindagem absoluta de todo. Foi só chegar perto dos nomes, e infelizmente a resistência começou a acontecer e nós conseguimos levar essa investigação de uma forma assim muito firme, mesmo diante de toda essa tempestade. Uma coisa que é bom dizer, o debate político é parte do parlamento, isso aí não tem jeito, né? Nós estamos num ano em que cada lado vai defender seu... Mas a investigação, qual era a minha linha junto com o relator? Nós temos que levar essa investigação até o final. Muito bom. Nós não podemos decepcionar o país. Deixa o povo falar o que quiser. Então ficava um lado fazendo, foi o governo tal. O outro lado foi o governo tal. Mas a nossa firmeza era de chegarmos até... Chegar à verdade, né? Um trabalho muito sério. E conseguimos expor a verdade. A Paulinha mandou aqui que ela entende muito desse assunto. Na verdade, ela mandou agora e saiu hoje, né, Paulinha? Saiu agora que o TCU está investigando emendas de 6 milhões do relator da CPMI do INSS, que é o Alfredo Gaspar. Você acha que isso é uma espécie de retaliação? Você estava acompanhando isso? Porque a gente sabe que, às vezes, o sistema também pode oprimir com investigações, né? Olha, a denúncia contra o relator de estupro foi uma das coisas mais covardes e, me perdoe, mais canalhas que eu já vi em toda a minha vida. As pessoas vão até a Polícia Federal, apresentam uma denúncia, depois dão entrevista em cima do que elas falaram. Isso não pode ficar impune. Essas investigações vão acontecer. Eu estou respondendo a uma investigação que há 7 anos eu mando recursos para uma fundação que existe há 35 anos. Tudo fundo a fundo, fiscalizado pelo Ministério Público, mas aí tem uma série de denúncias. Você é amigo do pastor, não sei o quê. Isso tudo perseguição política, mas que faz parte do que nós fazemos. É o jogo. É o jogo. Nós vamos enfrentar, mas eu espero aquilo que você... Isenção. Um julgamento imparcial que leve em consideração as provas. Que é o mínimo que a gente pode exigir, que a gente né? espera nisso. Agora, que é uma retaliação política contra o relator, não tenho dúvida nenhuma, gente. O jogo é pesado. O jogo é duro.